Acredito que algumas pessoas aí na live ou que estão nos assistindo passou por essa experiência. E por que que eu tomei essa decisão? Porque eu vi ali o mercado se movimentar, principalmente quando surgiu o WhatsApp, os clientes começaram a correr para o WhatsApp. Né? Porque o meu modelo de negócio ele era principalmente B2B. Eu vendia para sacoleiras e lojistas. O B2C foi surgir na nossa vida nessa época, que sempre representou uma pequena parcela do faturamento, mas o que eu via, o que me chamava atenção é que as margens para ir para o varejo era muito boa. Porque enquanto quando conseguia ter um markup de 2,2 ali no B2B, no B2C eu tinha um markup de 4,4, 4,5, Caramba. né? Então, essa é a vantagem de você ter uma marca. Invistam na marca do seu negócio, invistam em posicionamento, invistam em branding. E a nossa marca ficou no mercado por 36 anos e ainda continua, né? Ah, e ali em 2016 eu falei, cara, eu preciso movimentar essa empresa para o digital, porque a gente passou por um desafio dos clientes que vinham muito de outros estados comprar da gente em Goiânia na época. Em loco, a gente viu isso diminuindo e eu sempre olhando os números, os dados, cada vez mais menos clientes presenciais e comprando para o WhatsApp. Eu falei, a gente precisa achar alternativas para isso aqui. E naquele momento o que eu fiz foi investir energia nisso. E o que aconteceu? Deu tudo errado, porque você não tinha informação, você não tinha conhecimento, ninguém tinha. Quem tinha era muito fechado. Então custou muito caro emocionalmente para mim essa fase e custou muita grana também. Escolhi plataformas erradas, cada um falava uma coisa e depois não integrava com RP, com software de gestão, que não integrava com isso e com aquilo. E era uma loucura, muita coisa manual. O que acabou acontecendo foi que eu deixei isso de lado. Eu falei, cara, isso aqui que é o que geralmente a gente faz. Quando uma coisa está muito difícil, antes de você, ali na prática, quando você começa a praticar, após receber a teoria, e o problema é esse, nem muitas teorias a gente tinha. Era complicado você ter informação, não é igual hoje que você fala, escreve aqui, quero aprender sobre e-commerce. Você vai ter aí no Instagram umas dezenas e centenas de mentores que podem te ajudar nisso, né? E eu sempre fui um cara que depois que eu entendi o valor de instrução, eu não tomo decisão sem ter instrução, sem saber uma instrução. Posso tomar uma decisão acerca disso? Esse contexto da minha empresa? Não sei, eu não entendo sobre aquilo. Então eu preciso buscar instrução para aquilo, né? E aí foi esse momento transitório aí que foi doloroso e eu aprendi muito. Procurei mentores na época que tinha, Conrado Adolfo, procurei ali o pessoal antes, o Alfredo Soares nem era conhecido nessa época, ele tinha muito pouca relevância, mas era um cara que já construía algumas coisas no digital ali, falava sobre algumas coisas. Teve um rapaz em loco em Goiânia também que me ajudou muito. Então, eu fui buscando esse auxílio nessas pessoas, você entendeu? Eu fui pegando essas orientações com essas pessoas, fui aprendendo, e aí fui despertando para as coisas do digital, para o B2B. E em 2019, eu falei, cara, agora eu vou pôr um e-commerce para rodar e vou fazer esse negócio explodir. Eu tinha essa certeza. E aí a gente contratou uma ferramenta robusta chamada Vetex, na época, que é uma das maiores da América Latina aí, um unicórnio e tal. E aí nós contratamos a Vetex como plataforma e eu fiz uns treinamentos, entrei em imersões, entrei em mentoria e aí foi naquela época que você já tinha mais informação. Eu falei, cara, vamos crescer nisso aqui. E já estava levando muita tecnologia para o meu negócio também do B2B. É, Você já pensava em governança de dados nesse momento? sim, foi nessa época que eu despertei para o BI. Já pensava. Sim, nessa época eu implementei BI, 2020 eu implementei BI, que é o que eu estou fazendo hoje como diretor comercial lá do Pablo, de todos os comerciais dele, eu estou fazendo essa implementação de BI lá, a gente está revolucionando isso lá dentro. E daí eu aprendi a gostar de dados por causa do digital, porque eu sou um cara muito ativo, assim, de ação, ataque. Eu até brinco com meu time, o lance é atacar. Então, eu aprendi a ser um cara mais analítico. Não por gostar de ficar olhando números, mas
por entender o quanto aquilo é bem-vindo. Você que é dessa parte É. financeira, O step do finance é muito chato, mas ele se torna muito importante e saboroso quando você começa a entender ele, o que é um EBITDA, o que é uma despesa, o exa que é um custo, o que é uma receita, o que é um tributo.